Dari gurizada, sou o Jader, tá aqui comigo o Zeca. Primeiro episódio do Biblicamente Podcast, primeira temporada. Hoje a gente vai estar falando sobre Cristologia, né? Começando com o Evangelho de João, claro, e sempre fazendo referência cruzada com a Bíblia toda, né? E acho que pra gente começar, Zeca, dá o teu oi e explica aí o que é Cristologia, assim, Amém. daquela maneira ao nosso estilo bem simples. Amém. Prazer, Jadeco. É nóis, estamos juntos. Primeiro EP, cara, a gente está muito feliz. Muito feliz mesmo, né? Uhum. A gente estava se matando de rir agora. Gente, Cristologia. Do início ao fim da Bíblia, existe um personagem que é recorrente. É Jesus Cristo. Uhum. Seja nas profecias, desde lá de Gênesis, seja nas aparições, onde a Bíblia, João Ferreira de Almeida, fala do anjo do Senhor, e acredita-se que esse anjo do Senhor, com A maiúsculo, seja já o Cristo sendo manifesto. Mas o que a gente quer falar é Jesus é o Cristo. Cristologia é isso, é a explanação da divindade de Jesus. Quando a gente pensa nisso, é impossível a gente fugir do que João escreve no Evangelho, do que João escreve nas cartas. Não tem como a gente sair disso. E por isso a gente pensou, conversou e decidiu começar pelo Evangelho de João. Jesus é o Cristo. Qual a importância disso? Jesus mesmo ele pergunta para os discípulos, né? Quem as multidões dizem que eu sou? Uhum. E aí começa aquela coisa, uns dizem que tu é Zacarias, uns dizem que tu é um profeta, outros dizem que tu é Elias, e fica naquela coisa, e Jesus pergunta para os discípulos, e vocês, quem dizem que eu sou? E diz a Bíblia que Pedro toma a palavra e ele diz, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por essa resposta, Jesus, ele identifica e ele diz para Pedro que isso não foi revelado por carne ou sangue, mas que Deus havia revelado a Pedro essa verdade, essa realidade. Sim. Por isso a necessidade e qual é a importância da gente discutir cristologia. Por que começar com isso? Porque, cara, hoje se fala muito sobre o Jesus da história, hoje se fala muito sobre o Jesus da mídia, se fala sobre o Jesus da igreja evangélica, o Jesus da igreja A, B ou C, e muitas vezes esse não é o Jesus bíblico. E a nossa ideia, no Biblicamente, é abrir a Escritura e ver o que a Bíblia diz. Então, Cristologia é isso, é o estudo da divindade de Jesus, é o estudo do Cristo real e encarnado na pessoa de Jesus de Nazaré. O lance todo é mostrar que Jesus ele não foi um agitador, só um agitador social, né, de 2000 anos atrás, um grande psicólogo, ou um profeta, até como até algumas seitas, né, querem diminuir, e parte da igreja, né, passou por esses problemas lá no início, mas a gente quer trazer a luz da Bíblia, né, e mostrar o Cristo, né, até depois interessante daqui a pouco a gente conversar sobre o que significa o Cristo, né, para os judeus, mas sempre, né, com o intuito de exaltar e glorificar ele. Cara, vamos começar a leitura? Bora? Tá, eu vou começar aqui na Almeida e se tiver alguma coisa em outras versões a gente vai trocando ideia. Show. Quando tiver algum insight, alguma coisa pra gente comentar, me interrompe. Vamos pra cima. Boa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Cara, eu vou já interrompendo aqui. Já li os 2 primeiros versículos, porque parece que são poucas palavras, mas isso aqui já diz muita coisa. Né? No versículo 1, quando aqui na João Ferreira de Almeida ele fala estava com Deus, né? Trata, ao meu ver, o entendimento que eu vejo como, entre aspas, né, pessoas diferentes. Então, Deus Pai, e Deus Espírito Santo e Deus Filho, né, Jesus. Né?
E no mesmo versículo, ele trata como sendo a mesma pessoa. Uhum. Então, o verbo estavam com Deus, pessoas diferentes, Uhum. e o verbo era Deus. Então, a mesma pessoa, Deus Pai, Uhum. Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu acho que é legal esse versículo, ele já dá a primeira cartada, olha, Jesus é Deus, e ele faz parte da Trindade, e ele já entrou no coração, claro, mesmo o João não sendo escrito diretamente para judeus, mas ele já entrou no coração do judeu falando lá do princípio, lá de Gênesis 1, né, do Criador, né? Perfeito. Que até que é no versículo 2 ele fala, né? Ele estava com Deus no princípio. Uhum. O que é bom a gente fazer, né? Se a gente fragmentar só o verso 1, já tem muita coisa. Uhum. Então, primeiro, no princípio. Já assistiu The Chosen, né? Já. Eu nem sei se eu posso citar The Chosen, mas azar, já foi. Primeiro episódio, segunda temporada, já começa com João, já os discípulos já todos mais velhos, já começa com um salto histórico. Uhum. E João ouvindo relatos dos 12 e ouvindo o relato das mulheres também que acompanhavam o ministério de Jesus, e de repente eles criam a conjectura de João dizendo o seguinte: cara, eu quero começar do início. Uhum. E aí os discípulos começam a sugerir: vamos falar então do primeiro milagre. Não, mais atrás. Vamos falar então do nascimento miraculoso. Não, eu preciso ir mais fundo. Genealogia, vamos traçar a genealogia. E aí Mateus, que é o escritor lá, né, o cara inteligentão da série, ele diz, no meu evangelho vai ter genealogia. E João diz, não, eu não quero genealogia, eu quero ir mais no início. E eles sugerem que a questão do Logos tenha sido o próprio Jesus que tenha ensinado para João. Gente, isso é sério, tá? É sério. Eu Sim. só tô falando disso porque cada episódio eu fico aleluiado. E o que é Logos? Aí que tá. Então, na cabeça de João, se realmente ele buscou esse início, João entende que o início de Jesus é antes ainda do início da história. Então, esse no princípio, ele é anterior ao no princípio de Gênesis. Sim. Quando a gente pega a Bíblia... Mensagem viva? Não. Cronológica. Quando a gente pega a Bíblia cronológica, esse texto, ele está lá no início da Bíblia. Uhum. Por quê? Porque entende-se que esse no princípio que João está falando é o princípio da eternidade, se é que isso pode existir. Uhum. Então, o que João está dizendo é o seguinte: no início, antes da criação, antes de tudo, sim, era a palavra, era o Logos. Esse Logos, que foi a tua pergunta, o que é o Logos? Logos, para o grego, era a sabedoria, era a palavra criativa e sábia, que muitas vezes as pessoas confundem com a sabedoria personificada lá em Provérbios 8. Depois a gente pode, quem sabe, ir lá e ler e tudo mais. Mas Logos para o grego é a sabedoria. Logos para o grego é a palavra criativa. A tua versão vai trazer verbo. A King James, que é a que eu estou usando, diz, no princípio era a palavra. Então, essa palavra tem a ver com sabedoria, tem a ver com força criativa de Deus. Até depois a gente provavelmente vai ler mais para frente, em Hebreus 11, acho que o versículo 3, a King James atualizada, que é a tua, ela fala que a palavra produziu. Acho que é uma palavra bem atual, assim, que traz um entendimento para os nossos dias. Se não me engano, é o versículo 3. É isso aí que ela é pra gente? Hebreus capítulo 11, verso 3, King James atualizada, tá? Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Excelente.
Acho que é um termo bom. E o que é legal, cara, tu falou que isso para João ficou na série, mas a gente consegue ver evidência na palavra que isso marcou a vida dele num outro livro que ele escreveu, que foi o livro de Apocalipse. No versículo 13, ele está falando muito sobre esse princípio. No capítulo 13, ele está falando sobre esse princípio. Apocalipse 13, eu vou ler o 7 e o 8. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida. Aí aqui o detalhe. Do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, João já via a ação de Cristo já desde a fundação do mundo, e isso estava muito vívido também em Pedro. Que Pedro, ele vai... Eu vou ler aqui também, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 18, ele fala um troço muito bacana. 1 Pedro 1, 18... Eu vou ler do 18, 1 Pedro 1, do 18 ao 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Sabe, está muito claro para os discípulos que a influência de Cristo na criação, ela é eterna, sabe? E isso me mexeu quando eu li esse texto, porque eu olhei assim, cara, Cristo não foi um plano B, sabe, de Deus. Deus não foi surpreendido pela queda, porque aqui é claro, desde a fundação do mundo. Então, vamos supor que o cordeiro tivesse sido imolado na fundação do mundo, ainda assim teria sido antes da queda, mas a gente sabe que foi antes, né? Então, Deus não perdeu o controle, sabe? Ele sabia de tudo que ia acontecer depois que ele criasse a Terra, lá na eternidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Então, Jesus, ele é eterno, e Deus, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo nunca foram pegos de surpresa pelas ações do homem, né? Uma coisa que é legal, falando ainda sobre o Logos, é que para o grego, para o pensamento grego, e João era comum para eles, ainda que eles vivessem já sob domínio do Império Romano, mas ainda havia muita influência grega, influência helênica. O grego era tipo inglês da época. Tipo isso aí. Ainda que Pedro e João tenham sido chamados de indoutos, incultos lá em Atos, mas era comum para eles. Então eles tinham familiaridade com a cultura grega, com a cultura romana, com a cultura do próprio povo judeu. Para o grego, Logos é uma força criadora, é uma sabedoria, é algo intangível. Para João, pela revelação do Espírito Santo, pela clareza da pré-existência de Cristo, Cristo não nasceu... Respira. Cristo não nasceu de Maria. Não, Cristo já existia. Jesus de Nazaré nasceu do ventre de Maria, mas o Cristo, essa pessoa da Trindade já é pré-existente. Por isso que algumas Bíblias até vão trazer esse texto com esse título, a pré-existência de Cristo. Sim. A pré-existência da divindade de Jesus. Algumas versões vão falar assim. Para João, o Logos não é só uma palavra ativa, não é só uma palavra criadora. Porque ele vai dizer, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, rompendo o pensamento grego, João está dizendo que o Logos é uma pessoa. Sim. O Logos tem personalidade. O Logos tem ação, ele põe a mão na massa ativamente naquilo que Deus está fazendo. Não é uma força passiva, não é uma força meramente. Não, é uma pessoa. Sim. E daí a gente consegue perceber já a diferença dessa sabedoria, dessa palavra, desse Logos, com a sabedoria que é personificada em Provérbios 8.
A sabedoria lá diz que ela estava com Deus também durante a criação. Mas a sabedoria de Provérbios 8 diz, eu fui criada por Deus. Sim. Qual é a diferença, então, para nós? A cristologia defende isso com muita ênfase e esse texto deixa isso claro. Jesus ele não foi criado, Jesus ele é Deus. O texto diz, no princípio era a palavra, era o verbo. O verbo é Jesus, é de Jesus que João está falando. E a palavra, o verbo, estava com Deus. E a palavra, o verbo, Jesus, era Deus. Então, ele não foi criado, ele é. Sim. É por isso que no Evangelho de João, Jesus vai usar tantas e tantas vezes a expressão eu sou. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão vivo. Eu sou a água viva. Sabe? Jesus vai usar essa expressão, porque na cabeça do judeu, essa expressão eu sou ligava o alarme. Caramba, ele está se identificando com o eu sou que falou com Moisés. Cara, só aqui a gente já podia ficar loqueando, sim, pirando. Então, o que tem que ficar claro para nós, enquanto leitores da Bíblia? Que princípio é esse que João está falando? É antes da criação. É os textos que o Jaber citou, de Apocalipse 13, 1 Pedro. João está falando de um tempo antes ainda de Gênesis 1. É o princípio da eternidade. No princípio era a palavra, era o verbo, era o logos, era Jesus. E a palavra, o verbo, o logos, Jesus, estava com Deus. E a palavra, o verbo, o logos, Jesus, era Deus. Isso é importante a gente ter em mente. E aí o 2 vai dizer, ele, a palavra, o verbo, o logos, Jesus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Logo, ele não pode ser comparado à sabedoria de Provérbios 8, que foi criada. Porque ele criou todas as coisas. A língua portuguesa nos permite fazer essa conjectura, mas é só a língua portuguesa, tá? O verbo. Então, no princípio era o verbo. Sim. Alguns vão dizer que Jesus é aquele haja, do verbo agir, lá de Gênesis 1. Cara, é só a língua portuguesa que permite. Mas é legal, para uma pregação fica legal, mas fica bonitinho. Fica bonito. Mas, claro, isso também não, de maneira nenhuma, né? Até como a gente viu em Hebreus, tira a participação de Jesus, o Cristo, na criação, né? A gente vai ver Deus falando, né? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O texto é claro, ele está lá. Sim. Ele participou ativamente. João, né? O texto de Hebreus também, né? Que pela palavra as coisas vieram a se existir lá em Hebreus 11, né? Então, não tem como separar, né? Não tem como tirar, não tem como negar, na verdade, biblicamente falando, a ação de Jesus na criação. A gente até pode ler, cara. Vamos ler lá. Hebreus 1. Depois a gente volta para 1 João, mas para não ficar nessa coisa de que a gente está falando, sim, a ideia é abrir a Bíblia e ver o que a Bíblia está dizendo. O Jader já está entrando em outra questão, que é a questão da trindade, e que a gente já pode dar o spoiler. Não existe essa palavra na Bíblia, sim, mas o conceito é claro. O conceito é muito claro do Deus Pai, do Deus Filho, que é Jesus Cristo, e do Deus Espírito Santo. São 3 deuses? Não. É um só Deus, em 3 pessoas, e isso é difícil de explicar pra caramba, e nem é a nossa ideia tentar explicar agora, mas quem sabe um dia a gente chega lá. Então vamos lá, Hebreus capítulo 1. Pode ser o verso... Vamos ler a partir do 1 já. Tá. Havendo Deus, desde a antiguidade falado, em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem
criou o universo. Uhum. Então, o verbo, o logos, a palavra, Jesus, o Cristo, ele participa ativamente da criação do universo. Ele está lá e ele está criando. Se ele é o haja de Deus, então é ele que está fazendo. Quando Deus diz haja luz, Jesus é o cara que vai lá e aperta o interruptor e o troço acontece. Sim. E o verso 3 vai dizer, ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele, Jesus, se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é ainda mais excelente do que o deles. Cara, por isso cristologia arde no nosso coração. A gente conversa muito sobre isso e não tem como fugir disso, cara. Falar do Cristo, falar da ação dele, falar de tudo o que ele fez é lindo. Agora, falar de quem ele é, cara, isso é poderoso demais. Sim. Quando a gente pega, a gente já conversou sobre isso também, a gente pega canções e tá lá, tem canção sobre tudo, mas daqui a pouco quando vem uma canção que a gente chama cristocêntrica, né? Aquela canção que exalta o Cristo, aquela canção que evidencia a pessoa de Jesus, pá, parece que vem que nem uma flecha no peito. Por quê? Porque a Escritura ela está repleta dessa pessoa. A Escritura ela está repleta desse que é o centro da Escritura, é Jesus. Sim. O Antigo Testamento aponta para ele, ele surge no Novo, ele é explicado pelas cartas, ou tentam explicá-lo através das cartas, através dos evangelhos, mas a verdade é que ele já existia antes. Ele é pré-existente, ele existe na eternidade. Sim. E isso é, cara, é muito louco da gente pensar e da gente compreender. Se eu não estou enganado, eu acho que é no livro de Jó que ele fala, né? Eu sei que o meu Redentor vive, acho que é em Jó, né? Sim, Jó. Então, que era um cara que não é certo, mas entende-se que poderia ser contemporâneo de Abraão, sabe? Então, eu vibro muito, assim, particularmente, quando eu tô lendo o Velho Testamento e eu vejo essas identificações, assim, sabe? Eu sei que o meu Redentor vive, né? Como eu leio bastante Almeida, né? O anjo do Senhor, né? E outras diversas aparições que, principalmente quando os profetas ou alguém do Velho Testamento fala, vai de mim porque eu vi o Senhor, né? Eu vi a glória do Senhor, né? E isso eu acho que é uma coisa muito legal da gente trazer para o nosso dia a dia, sabe? Toda vez que a gente tem contato com a Bíblia, a gente tem que estar muito atento, tem que procurar Cristo nisso tudo. Claro, não é tipo, digamos assim, não vai ter, todos os livros vão ter essa clareza, mas a gente vai sempre ver um aspecto da obra dele, do caráter dele, né? Da vontade dele. E claro, em alguns casos a aparição, né? A teologia fala, acho que de aparições teofânicas, né? Mas são coisas que são muito práticas para nós, sabe? Cristo está no início, então ele está no Gênesis 1, ele vem por toda a história, né? Junto com Deus Pai, com Deus Espírito Santo atuando, né? Na criação. E isso precisa afetar no bom sentido, né? Precisa nos encorajar, nos despertar, procurar ele durante a Bíblia, durante o nosso devocional no dia a dia, né? De Gênesis, Apocalipse, Jesus está lá, né? Então é isso. A gente precisa sempre estar muito atento e sempre ter muito claro que a atuação, a presença, a vontade de Jesus, ela é expressa, nítida, de Gênesis a Apocalipse. Tu já leu a Bíblia cronológica? Ainda não. Não, cara, tu ia enlouquecer. A minha Bíblia cronológica, eu não lembro a editora, eu acho que é a editora Vida, talvez. Eles reorganizam, não é que o texto esteja na ordem cronológica em que foi escrito, mas é a história do texto remontada numa linha corrente. Sim. Cara, é uma Bíblia muito boa. A parte dos reis de Judá e do Reino do Norte é meio embaçado de entender, porque ficou estranho, mas ainda assim vale a pena. Sim.
Mas tem um negócio que é muito legal. A cada referência, por mínima que seja, do Cristo na história, eles deixam um íconezinho, uma letrinha C, rabiscadinha, assim. Cara, Que é muito bacana. massa. Que Imagina, bacana. cara, tu tá lendo ali, tu vê aquele C. É ele. Eu sabia, tá ali uma de Capitão América. Eu entendi a referência. Cara, é muito bom. É muito bom. Diz a tradição, né? Aí não tomem como verdade, até porque eu não procurei estudar profundo, mas que os escribas, quando escreviam, né, faziam os escribas é aquelas pessoas que faziam as cópias dos livros, né, principalmente do Velho Testamento, quando eles escreviam o nome do Senhor, eles quebravam a pena ali, quando eles estavam escrevendo, e jogavam fora e faziam uma outra de tanto temor, né, escrever como eles escreviam no judaico, né, Yahvé, né. Então é muito louco esse temor, e claro, essa referência aí da Bíblia cronológica é muito interessante. É muito bom, cara. Tu tá lendo lá Gênesis, daqui a pouco tem o Czinho. Não sei de entendi. que Cara, é muito legal. É muito legal. Vamos seguir então? Vamos. Verso 4. Versículo 4. Dá-lhe aí na Ferreira de Almeida pra gente ver como é que tá. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Cara, que vida é essa que ele tá falando? É isso que eu vim buscar aqui, ó. Na Bíblia Viva, que é aquela versão que a gente até posta bastante coisa no Instagram sobre essa versão bíblica, que é uma Bíblia de muita aplicação prática. Então, ela simplifica o texto para uma aplicação mais prática. A Bíblia Viva, ela traz esse trecho da seguinte maneira: nele está a vida eterna. E esta vida traz luz a toda a humanidade. Então, a vida eterna está em Cristo Jesus. Assim como a eternidade está nele e ele na eternidade, e são paradoxos que a gente nunca vai conseguir decifrar. Sim. Mas possivelmente João está falando disso. Nele estava a vida eterna. E a vida era a luz dos homens. E aí o verso 5 traz um negócio que é louco. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Isso aqui, provavelmente, João ele tem em mente o texto de Isaías. Vamos lá. Vamos ver se a gente acha isso aí. Enquanto tu procura esse texto de Isaías, quando estava comentando sobre a vida eterna, o próprio João vai relatar, né, vai falar desse relato de Cristo lá no capítulo 17, versículo 3. Ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, vida eterna e o Cristo, elas estão diretamente relacionadas. Diretamente relacionadas. Isaías capítulo 9, verso 1, diz o seguinte: apesar de tudo isso, eis que não haverá mais escuridão para todos quantos estavam desesperançados. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Contudo, no futuro, cobrirá de glória a Galiléia dos gentios, o caminho do mar além do Jordão, o distrito das nações. Olha o verso 2. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz. Então, muito provavelmente, por ser um judeu, por ser um cara que passou pela criação, pela escolarização judaica, ainda que ele não tenha seguido o caminho dos rabinos, mas seguiu a carreira do pai, pescador, João, ele muito claramente entende que essa luz que Isaías está falando, que surgiria, foi cumprida em Jesus. Sim. E talvez João, quando pensou sobre esse texto, falando sobre a Galiléia, e ele lembra Jesus andando naquela região, Jesus ministrando e curando e operando sinais na Galiléia, ele disse: era disso, cara. Era disso que o profeta estava falando. Ele viu 800, 900 anos antes do acontecimento, ele viu Jesus na Galiléia, ele viu a grande luz que nasceu
e que resplandeceu numa terra de escuridão, e João entende que essa luz é o Cristo, e por isso ele fala isso. Nele estava a vida eterna, como algumas versões vão dizer. A vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. É o que Isaías disse. Então, a gente consegue fazer essa conexão de maneira muito fácil. E o verso 5 termina dizendo: mas as trevas não a venceram. Como é que está na Ferreira de Almeida aí? Não prevaleceram contra ela. Não a venceram, não a prevaleceram. Uma outra versão vai dizer não a compreenderam, e uma outra versão ainda vai dizer não puderam aprisioná-la, não puderam prender a vida, a luz. Cara, isso é muito legal. Na Bíblia de Estudo, Shed, que é a tua. Isso. O Shed vai comentar sobre isso, sobre o fato de que luz e trevas não são opostos, né? Ou ainda que sejam opostos, não têm mesmo poder, não são equivalentes, não são iguais, não. Luz é muito mais forte do que trevas. Sim. Luz é muito mais forte do que escuridão, e o exemplo mais básico, mais simples que a gente pode dar disso é imaginar que a gente está numa sala escura, pode ser até essa sala do nosso estúdio aqui, estúdio. A gente está aqui no nosso estúdio e a gente desliga tudo. Cara, se a gente pegar um vagalume e ele piscar, já trouxe luz e já dissipou uma parte das trevas. Se a gente acender o fósforo, já foi, a gente consegue enxergar. Se a gente acender vela, então a luz sempre é maior, a luz sempre é mais forte do que as trevas. Sim. Por isso João vai dizer isso. A luz resplandece nas trevas, ele está conectando a realidade que ele viveu, aquilo que Isaías viu, aquilo que Isaías anteviu, e ele está dizendo, as trevas não a venceram, as trevas não a compreenderam, as trevas não puderam prendê-la, aprisioná-la, não. A luz, ela prevaleceu sobre todas essas coisas. E é importante ficar claro para nós, e para vocês que estão nos ouvindo, ele continua falando de Cristo, ele continua falando de Jesus. Sim. Então, Jesus é a palavra, Jesus é o Logos, Jesus ele é o Criador, ele participa ativamente da criação, nada do que existe foi feito sem ele botou a mão em tudo, ele fez tudo. Ele trouxe vida eterna, a vida eterna trouxe luz à humanidade, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não puderam vencê-la. Ele continua falando, ele está desenvolvendo um raciocínio pensando na pessoa e na divindade de Jesus Cristo. Isso é muito bom, cara. É muita forçação de barra a gente entender, por exemplo, eu gosto muito de trazer para o prático, né? Para a vida, assim, o que atinge hoje. Claro que essas coisas, né, não estão longe do prático, mas o fato da luz também, no processo de salvação, né, ser também, mas não limitado a isso, a consciência do pecado, no sentido de clareza, né? Porque quando a pessoa, antes de se converter, ela não tem a clareza, ela faz, pega, faz as coisas e não tem clareza. E no momento em que ela passa por um processo de conversão, né, o processo de salvação dela se inicia, vem uma luz, né? Ela vem uma clareza através da revelação, digamos assim, né, do Espírito Santo do pecado, né? Então, acho que, ao meu ver, é uma maneira de enxergar uma das coisas que é a luz, claro, entre outras muitas comparações e usos que a gente pode fazer no texto, né? Perfeito. Até porque Paulo vai falar sobre o Deus desse século cegou-lhes o entendimento. Né? Procura aí, acha para nós aí. Eu não lembro a referência, mas acha aí. Aí, ó. O Deus desse século cegou. 2 Coríntios 4:4, acho. Vamos procurar aqui. Tá em Timóteo aí. 2 Coríntios 4:4. Estamos se encontrando aqui, pessoal. Um dia a gente chega nesse ano. Mas é bom que tu exerce tua paciência aí também. Eu também não tenho tempo para ficar cortando toda hora. Aí, ó, homepage. Livros. Boa. Segunda. Agora foi.
2 Coríntios 4:4, né? Isso aí. Aqui, na NVI. Pode até ler um pouquinho antes, ó. Olha aqui. Do 1? Lê do 1, dale. Vamos lá. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Matou? Sim. Esse texto responde a tua questão. Então, sim, essa vida eterna, que é luz, está falando disso, está falando desse início de processo de salvação e esse desenvolver de uma vida de santificação. A gente pode também conectar isso à conversão de Paulo, que virou Saulo. Mentira. Mentira, não tem nada disso aí. Mas a gente pode conectar isso, porque o texto diz que Paulo ele vê uma luz muito forte e ele cai. As pessoas que estão com ele ouvem a voz, Paulo ouve uma voz e, de repente, quando ele sai daquele encontro com a luz, com a vida eterna, e o texto diz, o próprio Jesus se identifica, eu sou Jesus a quem tu persegue. Então, Paulo tem esse encontro com o Cristo, ele sai de lá cego. Sim. A luz queimou a retina e ele sai de lá com escamas nos olhos e, se eu não me engano, 3 dias ele passa lá sem comer, sem beber nada, até que um homem de Deus vai e ora por ele e as escamas caem dos olhos. Sim. Então, ele tem essa revelação, a luz traz, cara, dissipa as trevas na vida de Paulo, ainda que fosse um cara temente a Deus. Ele mesmo vai se identificar depois nas cartas, dizendo que o que ele fazia por zelo. Mas ainda assim, ele tem esse encontro com Cristo, ele enxerga essa luz poderosa, o Cristo se identifica e ele fica cego. Sim. Esse, até para depois, quem quiser ler com mais calma, esse relato está em Atos 9, né? 9. Até para depois, quem quiser ler o capítulo, a história da conversão de Paulo é muito, muito bacana. E, enfim, um dia a gente até pode conversar também, se está em outros textos. Pode. Mas esse fica para um próximo dia. Cara, mais alguma consideração sobre Cristo, à luz da capítulo 1 de João? Uma coisa que é importante a gente lembrar, tanto para nós quanto para quem está nos assistindo, nos vendo e ouvindo, nenhum evangelho foi escrito no momento imediato. A gente não pode imaginar os discípulos, seja Mateus, Marcos, Lucas, João, a gente não pode imaginar esses caras vivendo a vida cotidiana ao lado de Jesus e escrevendo. Não. Tudo aconteceu e, de repente, eles começam a relembrar e eles começam, pela necessidade de organizar a história da vida de Jesus, para que as próximas gerações soubessem o que aconteceu, como foi, quem foi, qual a importância. Então, depois de algum tempo dos fatos acontecidos, é que eles começam a reorganizar e escrever as coisas. Sim. Então, isso é sempre bom a gente lembrar, porque às vezes a gente pensa que Mateus está vivendo aquilo ali e ele está escrevendo, João está vivendo aquilo ali e ele está escrevendo. Não, essas coisas vêm depois. Talvez seja o cumprir da palavra de Jesus, né, do Espírito trazendo a memória, do Espírito lembrando a eles o que eles deveriam falar, só que dessa vez em forma escrita. Eles estão escrevendo, o Espírito está influenciando, sem dúvida nenhuma. A gente crê piamente que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus, o texto sagrado é inspirado, não é coisa da cabeça de João, não é coisa da cabeça de Paulo, nem de nenhum outro escritor, seja do Novo ou do Velho Testamento, é inspirada por Deus. Cremos nisso. Mas eles não escrevem no momento.
Uhum. Então, é sempre bom a gente ter isso em mente, Uhum. porque num texto como esse mesmo, a gente leu 5 versos, cara, e quanta referência tem? E quanta coisa tem? Então, João pode ter passado muito tempo pensando nessas coisas. Sim. A gente falou da série, né, do The Chosen. Uhum. Uma boa série até pro pessoal assistir. Muito bom, cara. Vai assistir se tu não assistiu. The Chosen, com Dá-lhe pau. Chosen. É engraçado porque eles sugerem, né, que ele já estava com tudo escrito. E aí Uhum. ele diz assim, falta uma introdução, falta um começo. E aí ele escreve essa porção de texto. No princípio era o verbo. Cara, a gente precisa ler com atenção, a gente precisa amar a palavra de Deus. Essa necessidade que tu comentou, né, dos discípulos, e não só dos discípulos, dos apóstolos, né, de escrever, né, de relatar o que aconteceu, né, durante a passagem terrena de Cristo na Terra. Talvez o próprio Cristo tenha plantado nele no que a gente vê lá no finalzinho de Mateus 28, né, que diz assim, 28, versículo 19, né, famoso ide, né, ide, portanto, fazeis discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Deus mandou eles ensinar todas as coisas que eles tinham ordenado, sabe? Então acho que essa necessidade deles parar, olha, cara, a última coisa, ou uma das últimas coisas que o nosso mestre, nosso Deus nos disse é a gente precisa ensinar tudo que ele nos mandou. Então vamos sentar, ou cada um foi pro seu canto, e aí depois veio Marcos e Lucas, né, que não eram discípulos entre os 12, né, e escreveram também, e casam os relatos assim muito fidedignamente, de uma maneira eles se contradizem, né. Isso mostra, sabe, daqui a pouco o próprio Cristo já plantou, sabe, olhando para eu creio muito assim, olhando pra gente, sabe? Até a gente vai, aí claro, navegar na história da humanidade agora, muito depois dos relatos da Bíblia, ou alguns antes, né? Mas no século XX, né, o achado do mar Mediterrâneo, né? Mar Mediterrâneo ou Mar Morto? Dos pergaminhos do Mar Morto. Eu sempre confundo. Caverna de Qumran. Onde foram achados, né, os pergaminhos intactos, né, do Velho Testamento, datados muito antes, milhares de anos, centenas de anos antes da passagem de Cristo, né, da encarnação de Cristo como verbo, né. Ao meu ver, isso é uma amostra de Deus que ele zela pela palavra dele e ele nos presenteou ela escrita para hoje, sabe? Com um mundo hoje tão todo mundo querendo relativizar tudo, dizendo que não existe verdade absoluta, a gente poder carregar, entre grandes aspas, a verdade absoluta na nossa mão, no nosso celular, sabe? Poder transmitir, conversar com os nossos amigos, nas famílias, cara, é um presente, assim, inimaginável, sabe? Pessoas morrem hoje por causa disso, né? E de tão preciosa que é a palavra de Deus. Acho que esse sentimento transmite muito a proposta do podcast. Sim. Biblicamente, a mente bíblica é falar sobre Bíblia, a gente ama a Bíblia, né? E eu acho que é muito precioso. Então tá, cara. Acho que a gente plantou muita sementinha aí. Acho que sim. E você que tá nos assistindo no YouTube, né? Manda o link para alguém. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário também. A gente é pequeno ainda, peixe pequeno, mas a gente vai procurar responder, né? Daqui a pouco até, se quiser sugerir um tema, né, pra gente trazer aqui também, tem liberdade. Manda um link para um amigo teu. Se você está escutando no Spotify, também é a mesma coisa. Nos segue no Instagram, vai estar aí tudo na descrição do vídeo. E a ideia aqui é te ajudar, nos edificar um ao outro aqui. E nos ajuda também espalhando a palavra. A gente não está aqui por sucesso, por fama. A gente está aqui cumprindo
a vontade de Deus e transmitir o que ele nos passou. Tá bom? Feito, Zeca. É isso aí, mano. Vale lembrar, para quem está nos ouvindo, que temos ainda o privilégio da palavra, de proclamar, de falar, de ler a Bíblia em público. Uhum. Cara, te dedica. Leitura é hábito. Ninguém começa a ler 1 milhão de páginas por dia do dia para a noite. Não. Sim. Começou uma página, 2 páginas. Começou com 10 minutos, 15, 20, foi avançando. Então, a gente precisa se dedicar ao estudo da Escritura. A gente falou no primeiro vídeo, que tá no YouTube lá também, né? A gente falou no primeiro vídeo sobre essa... Cara, a ideia do projeto é essa. É a gente... Não só a gente tá aqui sentado que nem dois malucos falando de Bíblia, mas é colocar, quem sabe, essa sementinha, né? No coração de vocês, no coração do nosso público. O desejo por ler a Escritura, o desejo por ler a Bíblia, o desejo por ouvir mais sobre aquilo que a Bíblia diz e o desejo de se alimentar verdadeiramente daquilo que a palavra de Deus diz. Então, cara, tô feliz. Acho que vai ser massa. A nossa ideia também é seguir falando ainda, né? Aí mais uns 4 ou 5 episódios sobre cristologia. A gente vai navegar muito na Bíblia, então vem com a gente, vai ser massa. Boa. Então tá, gente. Até a próxima. Deus abençoe. Abraço. Falou!